Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Muito bom ter você aqui. Bom que você voltou, que você já assistiu outros vídeos que eu sei e está aqui de volta para ver as novidades. E hoje a gente fala sobre criatividade mais uma vez. Quais são os 5 elementos da criatividade? O que será que tem aí para a gente ser mais criativo? Bom, a ideia por trás desses vídeos, dessa sequência de vídeos para criatividade, é que você utilize eles não somente para a sua escrita, embora, claro, a gente está aqui pensando em escrever melhor, mas que você utilize essa criatividade para tudo na sua vida, para qualquer atividade, para qualquer situação, para ter uma vida melhor, para conseguir fazer mais coisas, para ter outras visões, outras possibilidades e assim por diante. Bom, e sobre esse assunto especificamente, sobre os 5 elementos da criatividade, eu quero dividir com vocês um artigo que eu li de um cara chamado Abhijit. Esse é o nome que estava lá, tá? Eu não tenho mais referências, mas eu gostei muito do que ele falou. Eu acredito que é um indiano pelo nome, por tudo que ele escreveu. Gostei muito da forma que ele colocou, porque ele compara a criatividade com os 5 elementos que em muitas culturas são atribuídos aos elementos naturais, que são o fogo, a água, a terra, o ar e o éter. Então ele usa esses 5 elementos naturais que as coisas são compostas, Eu não sou da área da área que entende disso, mas ele usa esses elementos para falar sobre criatividade. E eu achei essa abordagem muito criativa. Então, mesmo não tendo a referência completa do autor, que não aparecia no artigo, eu achei muito interessante comentar aqui com vocês. E talvez vamos primeiro definir o que é criatividade. No vídeo anterior, se você ainda não viu, também a gente fez várias definições. Mas uma possível é a nossa capacidade de fazer coisas novas e pensar em novas ideias. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que a criatividade, embora ela seja uma habilidade pessoal, a gente muitas vezes exercita ela coletivamente. Nós precisamos também das outras pessoas, Nem tudo a gente faz criativamente sozinho. Claro, muita coisa, até o ato de escrever, sim, a gente faz sozinho. Mas para complementar isso, muitas vezes a gente precisa do outro, Então sim, a criatividade se complementa na coletividade. E esse autor, então, ele define esses elementos da criatividade em 5, que são o cognitivo, o físico, o literário, o visual e o auditivo. Então o cognitivo é o mais básico e mais fundamental modo de nós utilizarmos a criatividade, porque tudo é criado na mente, tudo é iniciado a partir de uma ideia. A partir dessa ideia, então, você consegue fazer as devidas ramificações, as devidas conexões no seu cérebro, tirando elementos de todos os lugares, para que então essa ideia possa começar a se materializar, para que ela possa ser algo que não fique somente no campo das ideias. E a imaginação é o poder máximo da criação. Então, quanto mais a gente imagina, quanto mais a gente vai além, mais a criatividade nos dá. E a criatividade nos torna únicos, Então, essa frase é minha agora. Eu digo assim: quanto mais criatividade, mais você se torna você mesmo. Porque nós nos construímos em cima dessa criatividade toda. Nós nos apresentamos para o mundo em cima do que nós criamos. Então você sim se torna você. Você não é somente um nome, você não é somente onde você trabalha, o que você faz, mas você é o que você cria. A segunda habilidade básica é a habilidade física. Então, como eu falei, não adianta você ter uma ideia e ficar no mundo das ideias. Essa ideia, para se materializar, ela precisa de um corpo, além da mente, precisa de um corpo, precisa de um espaço, precisa acontecer no mundo real. E aí a gente lembra que quando a gente tem anos de prática de uma mesma coisa, a gente vira um expert. Eu sempre falei isso, há muitos anos eu digo isso, eu falo, olha,
Não existe nada que você queira fazer que, se você estudar, se você repetir, se você insistir, você vai conseguir fazer. Não existe nada que você não consiga fazer que você, né, se você insistir, se você tornar isso uma prioridade. E isso é trazer a criatividade para o mundo físico, é fazer com que ela aconteça de alguma forma. Então não importa como, se é através de fazer uma receita culinária, um chefe, então a partir dos anos, né, de prática vai tomando conhecimento e vai realmente se tornando um expert, seja um escritor, né, que quanto mais escreve, melhor escreve. Poderíamos citar muitas outras profissões e áreas de atuação em que a insistência, né, a persistência no mundo físico, naquilo que precisa ser feito para que a coisa aconteça, não existe nada que você não possa realizar. E o terceiro elemento é um que nos interessa muito, que é o elemento literário, que é a habilidade de pegar essas ideias todas e transformar em algo escrito. Então isso não é para qualquer um, gente, não é uma coisa fácil. A humanidade só escreve há uns 5.000 anos, né? E sabe-se que o ser humano existe há muito mais tempo. Então é uma habilidade até recente. E a gente conseguir fazer isso de uma maneira fácil, né, entre aspas, de uma maneira direta, é uma habilidade muito boa. Se você olhar os dados de pessoas que não conseguem fazer uma escrita simples aqui no Brasil, né? Não estou nem falando do mundo, mas do número de pessoas que têm dificuldade de escrever uma frase, né, além do nome. Então, assim, quem escreve pode se sentir privilegiado de conseguir organizar suas ideias e transformar isso em texto. E se você prestar atenção, cada vez mais a gente usa a escrita. Ela estava meio esquecida aí, se falava tanto das outras habilidades, mas a escrita está em tudo, gente. Por mais que a gente tenha meios hoje, diversos meios para nos comunicarmos, cada vez mais a gente está escrevendo. E precisa escrever, né? Porque você tem um computador, você não tem somente o livro, mas você tem o texto do computador, você tem o texto do celular, você tem texto em todos os lugares. A comunicação escrita está cada vez mais valorizada. Então, você que escreve bem, né? Sinta-se um privilegiado, porque conseguir transmitir para as pessoas as ideias de uma forma escrita, de uma forma bem comunicada, é realmente muito bom. A outra habilidade é a habilidade visual, quer dizer, a nossa quarta habilidade. Porque quando você tem a habilidade visual, você pode, imaginando, por exemplo, mundos na sua cabeça, vamos supor, a pessoa precisa criar cenários, né? Tudo isso, primeiramente, é criado na mente da pessoa. Depois ela vai produzir isso de uma forma física, de uma forma palpável, digamos assim. Então, um diretor de cinema, ele imagina tudo na sua mente, um escritor imagina tudo isso na sua mente. Você que fala assim, mas eu não sou nenhum nem outro, mas se você é leitor, se você pega um livro de ficção e começa a ler, a sua habilidade visual é ativada imediatamente, porque você começa a imaginar tudo que aqueles personagens estão fazendo, você imagina o rosto do personagem, você imagina o cenário, o local onde eles estão, como a cena está se desenrolando. Então tudo isso faz parte da capacidade visual, da criativa visual que nós temos e que nós podemos sempre explorar muito mais. Então eu acho que a gente explora pouco, né? Então se a gente só lê o livro e somente imagina, fica pra gente, a gente não passa adiante. Mas se você conseguir, por exemplo, usar no seu trabalho, de alguma forma, não importa em que área você trabalhe, mas existe sim a possibilidade de você explorar a sua criatividade visual. Você enxergar coisas, não estou dizendo coisas que não existem, mas você criar imagens na sua mente que talvez as outras pessoas não consigam imaginar, se ela se mantiver muito no plano não criativo, no plano da realidade somente. E um profissional que consegue fazer isso tem um grande diferencial. E a última e quinta habilidade
criativa é a auditiva. Então existem pessoas, os músicos principalmente, que têm uma capacidade muito grande de produzir sons, né, de fazer com que esses sons levem as pessoas a uma determinada emoção. Os sons, a música, tudo que envolve algo que é auditível, né, tudo que se ouve, tudo isso pode trazer, fazer a criatividade despertar nas outras pessoas também e levar não só emoções, levar sensações através do som. Então essas são as 5 habilidades que a gente tem, né? Alguns em mais medida, outros em menos medida. Então, por exemplo, você pode ter uma capacidade cognitiva maior ou auditiva maior e assim por diante. Então, não necessariamente a gente tem isso na medida igual, né? Todo mundo tem na mesma medida. Mas você pode descobrir aquilo que faz com que a sua criatividade seja ativada, né? Em que área? É física, é auditiva, é a cognitiva? Então você pode descobrir isso e dar vazão à sua criatividade, fazer com que usá-la para que você cresça, para que você seja você mesmo, para que você seja mais você a cada dia. Mas Sandro, como é que eu começo a ser mais criativo? Bom, a primeira coisa é você olhar para dentro de você, como eu falei, descobrir quais são os elementos que você tem em a maior capacidade, a maior facilidade, e você realmente ir atrás disso. Você tem que atear fogo à sua criatividade, fazer da curiosidade, fazer da inventividade o seu caminho, quer dizer, você usa isso para tudo, não somente para algumas coisas e para outras não. De repente você está num trabalho considerado repetitivo, chato, que não acontece nada de novo, mas tenta ver isso de outro ângulo, né? O que poderia ser feito, que poderia de alguma forma mudar essa situação, né? De que maneira você poderia usar suas habilidades e tornar isso diferente? Tenho certeza que você vai se destacar e as pessoas vão perceber que você está fazendo algo diferente. E como eu falei no começo, a gente precisa do outro também. Nem tudo a gente consegue desenvolver sozinho. Então, envolva-se, encontre pessoas, mesmo nesse tempo de pandemia que a gente ainda está muito separado dos outros e tem que ficar assim, mas a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem os contatos que a gente consegue fazer. Então, entre em contato com as pessoas, né? Proponha atividades, faça coisas juntos. Se você escreve, se você é escritor, escritora, tente criar coisas juntos ou troque material, quer dizer, faça com que a sua criatividade só aumente, quer dizer, pode sugerir coisas, pode ouvir dos outros também algumas sugestões. Assim, não fique parado, porque o problema é ficar parado. Se você para, é que nem exercício, né? Quando você para de fazer, as coisas começam a ficar difíceis. De repente você nem se movimenta mais. Nosso cérebro precisa que a gente movimente ele. Então, nada de ficar parado. Faça a sua própria análise, vê onde você pode melhorar, contate outras pessoas também. E vamos lá fazer coisas legais, fazer coisas que nos animam, né? E que também possam fazer com que a gente transforme a realidade em nossa volta. E para terminar, tem uma frase atribuída a Bruce Lee, tá? Espero que seja, que diz o seguinte: se você sempre coloca limites em tudo que faz, físico ou qualquer outra coisa, isso se espalhará em seu trabalho e em sua vida. Não há limites, só existem platôs. E você não deve ficar aí parado, deve ir além deles, tá? Então, atribuído ao Bruce Lee. Então, é isso aí. Não existem limites, existem platôs, você vai subindo um a um e vai galgando até encontrar o mais alto deles, né? E você tem que descobrir qual é. Bom, gente, obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Se você não me segue ainda, clica aqui embaixo, ativa aí para você receber as notificações, também segue nas outras redes sociais, compartilha, comenta e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.